Então, a gente estava falando de oclusão, que gera muita dúvida, muita dificuldade a oclusão, né, na graduação. Às vezes o pessoal fica bastante confuso com aqueles termos, né? Então, acho que na semana passada ficou um pouquinho mais facilitado a gente entender aí sobre máxima intercuspidação, sobre relação cêntrica. O que eu quero que vocês lembrem é que nem sempre uma vai coincidir com a outra, né? Isso era o ponto que eu queria que vocês entendessem da aula passada. Então, nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, a relação cêntrica não vai coincidir com a máxima intercuspidação habitual, tá? E que 90% das pessoas existe na oclusão delas um contato prematuro, que é aquela que a gente falou, quando você vai fechando a mandíbula bem devagar, bem lentamente, você toca primeiro num dente. E depois que toca primeiro nesse dente, a sua mandíbula escorrega, né? Então ela escorrega para chegar na posição que você está acostumado a ocluir, né? Então, o que que isso quer? Isso gera algumas questões para a nossa área, para a dentística, né? Principalmente na hora do ajuste. A gente tem que ter esses cuidados na hora do ajuste, que é onde, principalmente nós, todos os dentistas, erramos. Vocês vão ver onde que é que a gente erra. Então, a gente tem alguns problemas oclusais que nós precisamos corrigir, tá? Mas assim, é porque lá na prótese, às vezes, na prótese fixa, principalmente, fica muito da gente, às vezes a gente fica forçando muito com que ajuste todo o paciente em relação cêntrica. Mas isso eu não concordo muito com isso. Na verdade, a gente sempre ajusta, né? A gente não vai devolver a relação cêntrica para o paciente se ele não tem nenhuma sintomatologia, se ele não sente dor, não tem nenhum incômodo. Nem sempre é necessário a gente, por exemplo, vou fazer uma coroa, vou moldar, vou montar no articulador, descobrir qual é a oclusão de relação cêntrica desse paciente para poder fazer a minha coroa. Não, isso não funciona assim. Mas muitas vezes vocês aprendem assim. Na clínica, o paciente tem ausência, vou fazer uma coroa num pré-molar, por exemplo. E ele tem todos os outros dentes presentes na boca e ele não tem nenhuma sintomatologia, ele não tem estalo em ATM, ele não reclama de dor, é, então ele não tem desvio mandibular. Então isso daí está dizendo para a gente que a gente não precisa ajustar ele em oclusão cêntrica para poder fazer uma coroa, né? Mas quando eu instalar a coroa, por exemplo, nele, eu preciso ajustar das duas maneiras, em MH e em relação cêntrica. Tá? Então, isso que a gente vai ver hoje, que nós, dentistas, eu me incluo nisso, a maioria das vezes a gente erra nesse momento. Tá? Então, para o tratamento de para o tratamento das desordens temporomandibular, das disfunções crânio-maxilares, a gente precisa primeiro diagnosticar. Então, é isso que eu estou falando. Se o paciente não tem nenhuma sintomatologia, nenhuma queixa, a gente não vai ficar montando ele no articulador, entendeu? Então, a gente monta o paciente no articulador, muitas vezes, quando ele tem alguma queixa, alguma sintomatologia, né? Imagine se toda a restauração que a gente for fazer, a gente ter que depois montar o paciente em articulador para ajustar. Fica inviável, certo? A gente tem alguns traumas de oclusão, né? E aqui a gente simplifica em dois tipos para vocês entenderem melhor. A gente tem o trauma de oclusão primário e o trauma de oclusão secundário, tá? No trauma de oclusão primário, muitas vezes nós, em dentística restauradoras, causamos esse trauma de oclusão primário, tá? Que é onde tem forças excersivas sobre o periodonto, mas ainda não comprometido pela doença periodontal. Ou seja, né, esse paciente, a gente não ajustou a oclusão dele após realizar uma classe 1, por exemplo, ou uma classe 2, não ajustou da forma ideal, e esse paciente desenvolveu um trauma de oclusão primário. Aquela, aquela restauração nossa, entre aspas, ficou mais alta, né, a gente não ajustou corretamente,
vai haver um espessamento do ligamento periodontal, mas nem sempre o paciente vai se queixar para você de algum incômodo. Às vezes ele acostuma, então é aquilo que a gente falou, às vezes a musculatura dele se adaptou a essa nova oclusão, ou às vezes ele tem um limiar de dor mais alta. Lembra da brincadeira que eu falei? Normalmente homem tem limiar de dor mais baixo, ele se incomoda com qualquer coisinha e ele sente mais dor. Então, pode ser que você fez uma restauração classe 1, não ajustou da forma correta, né? Mas o paciente se adaptou àquela restauração alta, vamos dizer assim. E isso pode levar a um trauma de oclusão primário, certo? Que é esse espessamento do ligamento periodontal que vocês estão vendo aí na imagem. Isso ocorre muitas das vezes quando você principalmente não faz ajuste em movimentos excêntricos, né? Em movimentos de guia, né? Protrusão, guia canina, lateralidade, entendeu? Mas muitas vezes o paciente se adapta. Outras vezes isso pode se relacionar ainda num paciente, por exemplo, que tem uma higienização um pouco deficiente. Quando esse trauma de oclusão primária se junta, né, se junta com uma doença periodontal, né, a gente leva o paciente a ter um trauma de oclusão secundário. Então, forças excessivas sobre o periodonto, já comprometido pela doença periodontal. Então, existe aí na imagem que vocês estão vendo uma grande perca óssea, né? Então, se você for ver aqui essa imagem, é, normalmente uma perca óssea desse tamanho está relacionada a um cálculo bem maior do que esse que você vê na imagem, né? Por exemplo, nesse dente aqui do lado, você vê uma pedra de cálculo um pouco maior. Nesse dente aqui, ó, você vê pouca presença de cálculo. Então, isso está relacionado mais a um trauma de oclusão secundária. Aí o paciente ainda vacila na higienização, né? Isso está relacionado a um trauma de oclusão primário, desculpa. E aí o paciente vacila na higienização e aí pode evoluir para um trauma de oclusão secundário, onde corrigir isso daqui somente com ajuste oclusal nem sempre vai devolver essa reabsorção óssea que aconteceu aqui no nosso paciente, né? Nesse caso anterior, somente o ajuste oclusal é suficiente. Você faz o ajuste oclusal e o paciente, esse espessamento do ligamento periodontal volta ao normal. Já no trauma secundário, somente o ajuste oclusal, nem sempre é, há uma remodelação óssea que isso volta ao normal. Às vezes acontece, às vezes sim, às vezes você só ajusta a oclusão, não faz nenhum tratamento aditivo, vamos dizer assim, e isso também volta ao normal. É interessante lembrar também que alguns casos, né, na maioria dos casos o paciente se adapta, né, com uma restauração sem o correto ajuste oclusal. Mas em alguns casos o paciente não se adapta e ele volta sentindo muita dor. É, Existem, na nossa rotina clínica, eu espero que vocês não cometam esse erro, né? Um exemplo que acontece muito aqui para mim, que o paciente faz o tratamento endodôntico, e outro dentista vai lá e restaura. Ou o próprio clínico geral fez uma endo aí num pré-molar e fez uma restauração direta. E ele não fez um ajuste correto, não ajustou idealmente. E aí ocorre o espessamento do ligamento periodontal e o paciente reclama de dor naquele dente, né? O que que o dentista, a maioria dos dentistas acham? Que o tratamento endodôntico falhou. Então, o que que ele faz? Normalmente ele vai lá e retrata o canal, mesmo sem haver necessidade nenhuma, né? Onde, na verdade, a necessidade era de um ajuste oclusal. Então, acontece também, o paciente fez o tratamento endodôntico, o dentista restaurou, não ficou ajustado o oclusal e o paciente volta depois com dor, né? E essa dor se chama pericementite, né? Há um espessamento do ligamento periodontal e mesmo o paciente com tratamento endodôntico nesse dente, ele se queixa de dor. Aí o dentista retrata o canal e não melhora. Ele vai lá e o que que ele faz? Extrai o dente.
né, ele extraiu o dente por conta de uma falta de ajuste oclusal. Isso acontece muito na rotina clínica. Infelizmente, acontece bastante, né? Então, acho que semana passada eu até contei o caso de uma paciente, a Isabela até falou que a mãe dela também tem alguma coisa parecida. E hoje muitas pessoas tratam essas dores, né, devido a problemas articulares, a problema de disfunção temporomandibular, trata essa dor com um medicamento, né? Então, muita gente toma antidepressivo, por exemplo, para dormir. Isso acaba que auxilia no tratamento da disfunção temporomandibular. O que a gente tem que sempre indicar para o nosso paciente é que ele, né, quando o paciente, você diagnostica esse paciente com esse tipo de dor, vou dar o exemplo de novo com a minha paciente lá. Então, ela era enfermeira de um hospital e era um trabalho muito desgastante, muito desgastante. E aí eu, né, expliquei para ela e fiz o dispositivo, o Fromplatô, descobri que realmente era oclusão. E aí eu expliquei para ela que além desse tratamento, ela precisava desenvolver um estilo de vida mais saudável, mais tranquilo. Então ela começou a fazer atividade física, ela entrou num pilates, na verdade, e também ela mudou de emprego, por incrível que pareça. Ela foi trabalhar agora no laboratório da Unimed, no setor de oncologia. Se ela assistir essa aula minha, ela deve saber de que eu estou falando dela. Então, ela mudou de emprego para um emprego menos estressante. Eu lembro quando eu atendi ela, que ela trabalhava no hospital, ela tinha um horário de almoço, mas o horário de almoço dela, o telefone era o dia inteiro tocando, era médico ligando, era o dono do hospital ligando, então ela não tinha sossego nem na hora do almoço. Então, hoje ela trabalha no laboratório da Unimed, no setor de oncologia, que ela fala que é super tranquilo. Então, ela mesmo conta, eu ganho menos hoje, financeiramente falando, mas eu vivo bem melhor. Então, às vezes, e às vezes não, a maioria das vezes, isso é muito importante, né? Então, isso faz muita diferença na vida do paciente, tá? E para auxiliar ainda nos tratamentos, nós temos as placas, a gente não vai ficar falando isso, né? As placas, bolsa de água quente, aparelho ortodôntico, até mesmo cirurgia ortognática para melhorar esse tipo de oclusão. Ah, mas beleza, e para a gente na dentística? O que a gente tem que saber? Na dentística, a gente tem que saber qual é a oclusão ideal desse paciente. A oclusão ideal é a oclusão que a gente chama de oclusão mutuamente protegida, onde as pontas de cúspides elas ocluem contra o fundo de fossas e cristas marginais. Onde vai aparecer para a gente, quando a gente marca, né, com papel carbono, fica marcado é, na região de fossa e crista marginais, fica marcado 3 pontos, que a gente chama de tripoidismo, tá? Então tem que ter esses pontos nas fossas e cristas marginais, que é onde a cúspide do dente antagonista irá ocluir. Então, sempre no nosso ajuste, a gente vai ter que vai ter que verificar se está dessa forma. E como que a gente vai verificar esses contatos oclusais? Então, existe, né? Provavelmente vocês compraram, se não compraram, comprem, que faz muita diferença, que é a pinça Miller. A pinça Miller, são duas pinças unidas uma na outra, né? Onde você prende um papel marcador aí entre elas. Então, ela automaticamente, sem você ter que ficar segurando, ela fica com o papel carbono preso entre ela e você consegue levar esse papel na boca do paciente de uma forma mais fácil, tá? Então, se vocês não têm, eu indico que vocês comprem essa pinça do tipo Miller. Normalmente, a nossa pinça clínica, ela vai, é, ela vai abrindo. A nossa pinça clínica, aquela pinça clínica nossa, rapidinho ela abre e não consegue segurar com firmeza é, coisas mais finas, mais delicadas. Então, essa pinça Miller é muito importante no ajuste oclusal, né? Então, isso vocês têm que ter de fácil acesso. E aí existem diversos carbonos, né, papel carbono, para que a gente
verifique esse contato. Então, esse papel carbônico, na hora que o paciente oclui nele, então fica marcado lá, fica pintado as faces do dente onde ele está ocluindo. Então, lembrando, ele deve ocluir e deve ficar pintado as fossas e cristas, né? Marcando pelo menos 3 pontinhos no dente antagonista, né? Então, só que existem papéis carbono que são muito ruins, né? Então, existe carbono que você coloca lá e o paciente oclui e ele mancha o dente praticamente inteiro. Então, isso não é um bom papel carbono. Eu indico para vocês, é o que eu uso esse Acufilme 2, né? Então, ele é bem delicado, ele é bem fininho também, e ele registra a oclusão de uma maneira bem mais fiel, tá? Então eu normalmente eu indico e uso esse daqui. O problema desse daqui é que ele é bem caro. Ele é muito caro. Isso é verdade, é uma desvantagem dele. Mas ele é muito fiel. Então ele é muito fininho e ele não fica soltando aquela tinta. Porque tem igual esse daqui, esse daqui da Maquira, você pega ele com a luva, assim, só a luva já sai toda borrada. Então só a luva já fica preto e vermelho. Não, então não é um papel, e além de ser mais grosso, não é um papel muito confiável. Então esse Acufilme 2 aqui é o que eu uso normalmente, né? Eu só tenho ele, na verdade. Só que o problema é que ele é mais caro, mas ele dura bastante, né? Você tem que controlar. Você não vai tirar uma fita muito grande. Você vai normalmente cortar ele em pedaços pequenos, suficiente para você registrar. Ele dura muito. Um desse Acufilme aqui, por exemplo, no meu consultório dura 1 ano praticamente. Então é, é viável você comprar, apesar de ser bastante caro, ele é viável. Agora os outros, às vezes você utiliza, você coloca, o paciente oclui, ele já rasga, já umedece todo e começa a não marcar mais. Então, eu gosto bastante desse Acufilme 2, certo? Então, aparece muito isso daqui no seu consultório. Para mim, aparece muito isso daqui. Né? O paciente com uma fratura, certo? Uma fratura em dente anterior, de forma recorrente. É, ele chega lá e fala, doutor, eu fiz essa restauração há 4 meses, 5 meses, né, num dentista, e aí eu fiz, aí passou 30 dias, ela quebrou, eu fui lá, ele arrumou, aí passou uns 15 dias, ela quebrou de novo, então, assim, aí o paciente acha que o dentista está utilizando material ruim, e às vezes, na maioria das vezes, acredito que nem seja por conta do material, né? Às vezes, às vezes ele vai ter em outro dentista, o dentista acha, ah, não, deve ter usado um adesivo ruim, um sistema adesivo ruim. Mas, na verdade, na maioria das vezes, nesses casos aqui, o que faltou foi um ajuste oclusal, principalmente de contatos excêntricos, tá? Então, a gente não pode esquecer disso daí. Lembrando, então, não sei se vocês vão lembrar disso daí. Quando a gente faz movimentos excêntricos, né, movimento de lateralidade, por exemplo, existe um lado que a gente chama um lado de trabalho e um lado de balanceio. Para onde nós levamos a nossa mandíbula, né, a gente fala que é o lado de trabalho. E para onde, né, onde o movimento é contrário, nós chamamos esse lado de balanceio, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que quando a gente, né, leva essa mandíbula para um lado, por exemplo, para o lado esquerdo, o que deve acontecer? Quando a gente movimenta a nossa mandíbula para o lado esquerdo, deve acontecer uma desoclusão dos dentes do lado oposto, ou seja, se eu estou levando a mandíbula para o lado esquerdo, os meus dentes do lado direito não devem tocar. E do lado esquerdo, porque é para onde eu estou levando minha mandíbula, deve acontecer uma desoclusão ou em guia canino, ou seja, somente os caninos vão se tocar, né, desocluindo todos os outros dentes nenhum passo, se você estiver tocando ponta de canino, nenhum dos outros dentes podem tocar. Ou então, em alguns casos, a gente ter a lateralidade em função de grupo. Como assim em função de grupo?
pelo menos 3 dentes tocando na lateralidade, normalmente canino e pré-molar, tá? Então, normalmente canino e 2 pré-molar. Isso daqui é feito bastante quando vocês vão fazer ajuste em prótese total. Normalmente em prótese total, esse é o ideal. O paciente escorregar a mandíbula para o lado esquerdo e aí ir de encontro a vertente lisa das cúspides dos dentes inferiores e ir de encontro com a vertente triturante das cúspides dos dentes superiores. Eu acho que não sei se vocês vão lembrar desses termos, né? Mas então a parte de fora da cúspide, né, a parte vestibular da cúspide inferior, ela tem que ir deslizando na parte da cúspide palatina, na parte palatina da cúspide vestibular do dente superior. Eu não sei se assim fica mais difícil de entender, mas na imagem fica claro. Então esses dentes têm que ir tocando quando é função em grupo canino e premolar. Então a gente tem que ajustar isso também, né? Às vezes a gente restaura, por exemplo, uma classe 1 no segundo pré-molar, por exemplo. E aí quando eu normalmente o que é o erro principal que eu ia falar? Eu fiz uma classe 1 no segundo pré-molar superior do paciente. E aí o dentista faz? O paciente deitado, ele pega o papel carbono e pede para ele morder. Morde, aí o paciente só faz assim, ajustou, beleza, tá ajustado. O que ele esqueceu? De pedir para o paciente, morde e escorrega para o lado esquerdo. Então, ele tem que fazer esse movimento e registrar a oclusão também. Então, por exemplo, se o paciente morde, escorrega para o lado esquerdo, e na hora que ele escorrega, está desocluindo somente naquele pré-molar, então eu preciso realizar um desgaste dessa minha restauração, para que não fique sobrecarregando o pré-molar. Entendeu isso? Ou então, o que é o ideal é em guia canina, a gente fazer a restauração e tirar esses contatos excêntricos dos outros dentes, certo? Então, isso é o principal erro do dentista. Do dentista eu falo até eu mesmo, não vou tirar o meu da reta, não. Muitas vezes a gente faz uma restauração, classe 1, e a gente pede para o paciente ocluir, e é isso mesmo, a gente esquece de fazer lateralidade e protrusão. Da mesma forma, ele tem que fazer protrusão, mesmo se for dente posterior. Nossa, fiz um molar, fiz uma classe 2 no molar, uma MOD. Muitas vezes, uma MOD, e você ajusta a oclusão dele só em movimento cêntrico e esquece de fazer protrusão. E muitas vezes você fez uma MOD e na hora que o paciente faz a protrusão, em vez de ele desocluir tocando os dentes anteriores, ele vai desocluir tocando a crista distal do seu molar que você fez. Então aí pode levar a uma fratura da sua restauração, ou até mesmo soltar, ou então o paciente se queixar de dor depois de alguns dias. Tá? Então isso é importante a gente fazer o ajuste de movimentos excêntricos também. Então, lembrando, para o lado de trabalho, a vertente lisa dos dentes das cúspides inferiores, né, dos dentes inferiores, vão escorregar na vertente triturante das cúspides vestibulares dos dentes superiores. Então, e do lado de balanceio, esses dentes não devem tocar. Então, você tem que colocar o papel carbono dos dois lados. Coloca desse lado o papel carbono, pede para o paciente, escorrega para o lado. Ele vai escorregar. Beleza. Né? Volta ao normal. E você põe o carbono desse lado aqui e escorrega para o mesmo lado, para ver se não tem nenhuma alteração do lado de balanceio. Então, o lado de balanceio não pode tocar, tá? E na protrusão, pelo menos, quando o paciente desliza a mandíbula para frente, na protrusão, o paciente deve tocar pelo menos nos 4 incisivos, tá? Então, pelo menos nos 4 incisivos. Onde ele vai terminar essa desoclusão, apenas nos incisivos centrais. Então, que nem vocês podem ver na imagem aqui, ó. Então, ele começa a escorregar, ele vai começar escorregando a mandíbula para frente, vai tocar normalmente nos 4 incisivos ou
nos incisivos e caninos, que nem está nessa imagem aqui, e aí vai chegar um ponto que ele vai continuar a desoclusão pegando somente nos centrais. Tá? Então, isso daqui é o ideal. Pegando, desocluindo e nos dois centrais de maneira igual. Então, muitas vezes você faz uma restauração, por exemplo, que nem aquela que vocês viram na imagem, e o paciente faz a desoclusão, mas a desoclusão é mais forte, é mais proeminente no dente que você fez restauração. O que vai acontecer? Vai fraturar a sua resina. Tá? Então, isso você tem que ter o cuidado. Então, você vai fazer esse procedimento clínico deixando a oclusão mutuamente protegida, certo? Então, cúspide tocando em fossas, obter contatos bilaterais simultâneos, relação oclusal do tipo cúspide-fossa, presença de guia anterior bem definido, então você tem que ter aquele guia anterior que nem vocês viram na imagem, sem tocar nos dentes posteriores, quando ele faz a guia, né? E também guia canina. E fazer isso daqui que é difícil, né? A gente explicar sobre isso daqui. Fazer coincidir a relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Esse é o ponto-chave da aula de hoje, né? Então, eu quero que vocês entendam. Eu falei assim, nem sempre a gente vai ajustar o nosso paciente em oclusão de relação cêntrica. Beleza. Mas não quer dizer que eu não preciso ajustar a minha restauração em relação cêntrica. Eu preciso ajustar a minha restauração em oclusão de relação cêntrica. Como que eu faço isso, né? O paciente vai ficar sentado, então é outra falha, né, da maioria dos dentistas, porque a gente atende o paciente deitado. Quando a gente deita, a nossa mandíbula ela vai para posterior. Tá? Então, quando a gente deita, a nossa mandíbula vai para posterior. Quando a gente senta, ela volta à posição normal, ela vem um pouco para anterior. Então, quando a gente ajusta o paciente deitado, a gente está ajustando ele numa posição que às vezes não é a real, não é a do dia a dia dele. Então, a gente ajusta em máxima intercuspidação habitual, ele deitado, mas a gente tem que sentar ele, deixar ele descansar um pouquinho para desprogramar a memória proprioceptiva dele, né? Deixa ele descansar e aí você vai e pede para ele ocluir de novo. Normalmente eu deixo ele com um algodãozinho entre os dentes, para que ele não fique com os dentes encostados ou apertando. Então ele vai ficar relaxado em torno aí de uns 5 minutos, para que você consiga levar ele em relação cêntrica. Muitas vezes eu seguro aqui no queixo dele, manipulo, ponho o carbono lá na minha restauração e vejo em relação cêntrica se essa restauração minha não está em contato oclusal excessivo, né? Então, isso é uma coisa que normalmente nenhum dentista faz, ajustar meu paciente, ajustar a oclusão do paciente com ele sentado, tá? Então, isso é uma falha que acontece bastante, tá? Então, qual que é o protocolo clínico? Eu não vou, a figura aqui a gente não vai usar muito, não. O que vocês devem fazer? Resumindo, então, já está acabando aí nosso tempo. Eu não estou conseguindo gravar 2 aulas seguidas, então a gente hoje vai ter que gravar somente uma. Eu não sei o porquê que a gente está conseguindo, que eu estou conseguindo gravar só uma e porque ele está exigindo aquela senha. Normalmente eu conseguia tirar a senha, que agora eu não consigo tirar mais. Mas então, o paciente chegou, primeira coisa, o paciente chegou, você vai fazer uma restauração classe 1 no pré-molar. Antes de anestesiar, antes de fazer qualquer coisa, você vai pegar o papel carbono, de preferência o Acufilme 2, com a pinça Miller, ele sentado, você vai marcar os pontos. Você vai pedir para ele ocluir no papel carbono. Beleza. Aí depois ele vai deitar, você vai deitar ele na posição de atendimento e você vai pedir para ele ocluir de novo no papel carbono. Ele vai morder e fazer movimentos de lateralidade. E aí você começa a sua restauração.
E aí sim você anestesia, aí sim você faz o isolamento absoluto e aí você, se tiver cárie ou se tiver restauração para tirar, você tira, né? Para você depois, quando terminar a sua restauração, você verificar onde era a oclusão, né? O ideal é a gente tira uma foto também, pode ser hoje o celular também tira foto bem visível. Você então registra a oclusão dele antes de qualquer coisa, tira uma foto, porque às vezes você vai remover um tecido cariado ou vai remover uma restauração insatisfatória e onde ele ocluía você vai acabar tirando também. Mas às vezes você não vai tirar, às vezes você tem a sorte de não tirar onde ele oclui normalmente. Entendeu? Então você vai marcar os pontos antes de restaurar. Aí sim você anestesia, faz isolamento absoluto, remove o que tem que retirar e faz a sua restauração. Terminou a restauração, você vai colocar o papel carbono novamente e vai verificar se os pontos, né, depois que você fez a restauração, está coincidindo com os pontos de contato que era anterior à sua restauração. Então esses pontos, eles idealmente têm que coincidir para você não alterar a oclusão do seu paciente, entendeu? Então sempre a gente vai fazer isso. E como que eu vou fazer esse desgaste? A gente faz esse desgaste primeiro com brocas de acabamento, que são brocas diamantadas com diamantes mais finos. Então, a gente faz esse ajuste com brocas diamantadas finas, né? Então aquelas broquinhas diamantadas que vocês compraram, que vem escritas brocas diamantada F, FF. Então a gente ajusta com aquelas brocas. Então a gente já vai dando o acabamento, o formato e ajustando a oclusão com essas brocas. Quais são os principais erros que acontecem? Os principais erros que acontecem é ter umidade na boca e o papel carbono não vai marcar, então você precisa secar antes de colocar o carbono lá em posição. O carbono perfurar, né, o carbono ficar perfurado. Então, papel carbono de qualidade ruim, o paciente morde uma vez e ele já perfura, ele já rasga. Então, aí começa a dar, é, marcar lugares que normalmente não marcaria. Cansaço, o paciente cansado também, ficou ali muito tempo. Normalmente, o paciente, fiz uma restauração, demorei 1 hora para restaurar. Eu faço um ajuste oclusal mais grosseiro, um acabamento mais grosseiro, e ele volta no outro dia ou 2 dias depois para eu terminar esse ajuste, tá? E também anestesia. Normalmente, quando a gente bloqueia o nosso paciente, por exemplo, quando faz um bloqueio de um alveolar inferior, o paciente ele fica perdido na oclusão, ele não sabe que jeito que ele vai ocluir. Então, além desses erros mais comuns, outro erro que eu acrescento aqui é também você fazer esse ajuste oclusal somente em contatos cêntricos, né? Então, tem que lembrar, ajustou o contato cêntrico, ele mordeu, agora morde e faz guia canino, faz protrusão, mesmo que seja um molar que você esteja fazendo, você tem que fazer isso no final da sua restauração. E a gente vai ajustar com brocas diamantadas finas, né? Para a gente não acabar com a nossa restauração também. Então a gente tem que ir aos poucos, tá? Vai acabar o nosso tempo de gravação da aula aqui e eu vou encerrar essa, que é a que eu vou conseguir gravar, e a gente vai abrir outra aula ali para a gente conversar e ir tirando as dúvidas, mas que eu não vou conseguir gravar. Beleza? Então, vou encerrar essa e já envio lá para vocês o ID da próxima aula e a senha, tá? Então, deixa eu encerrar aqui.